Do nada apareceu um Doge no Brasil. O que é Doge? Doge é o Departamento de Eficiência Governamental criado pelo Elon Musk lá nos Estados Unidos, que entrou nos registros, né, do INSS lá dos Estados Unidos, né, o equivalente ao nosso INSS aqui, e descobriu coisas do Arco da Velha, né, que tinham pessoas recebendo aposentadoria lá com mais de 150 anos, né, benefícios e tudo mais. Bem, a gente parece que ganhou um Doge, mas eu não acredito que esse Doge faça parte do governo, mas talvez, né, de vamos dizer assim, uma implosão que está acontecendo dentro desse governo e que está levando o pessoal do INSS à loucura. E aí eu falo, né, desses desvios de dinheiro, né, dos aposentados e pensionistas brasileiros, que está colocando o ministro Lupe, né, na mira da justiça. Ele e a turma do sindicato todos, né? A turma está dizendo, eu vejo no debate aí na rede social, no nosso próprio grupo, né, aqui do pessoal da Comissão Cidadã de Inquérito, que isso tem a ver com o governo Bolsonaro. E aí, gente, o grau de desespero é tanto, né, que eles conseguem dizer que o Bolsonaro estaria apoiando, né, os sindicatos a desviarem dinheiro clandestinamente dos aposentados. Olha o grau de insanidade que a gente escuta desse povo. E aí, eu escutei em vários jornais, em vários canais, e eu fui pesquisar a análise mais sensata, a análise mais prudente desse evento, tá certo? Antes eu quero mostrar para vocês o gráfico, né, de como isso foi aumentando. E aí, em 2002, né, parecia que estava ali pelo início do negócio. Aí, em 2021, já estava começando quer dizer, estava apertadinho, né? Até o fim do governo Bolsonaro, o negócio ficou assim, né, igual a lombriga. Quando entrou, né, 2023, o negócio escancarou, né? Escancarou. Escancarou aonde? No governo Lula. Ou seja, abriram as comportas para meterem a mão, né, nas pensões e nos aposentados, né, nos pensionistas. Bem, aí não tem como dizer que não tem nada a ver com o governo Lula. Porque não é só aqui que está acontecendo isso não, viu, gente? Isso aqui é um dos lugares que estão acontecendo. Eu acredito que o Brasil está sendo sangrado com força, porque uniu, né, a fome com a vontade de comer. Quer dizer, uniu a turma que era do PSDB antigo, né, com a turma do PT. Então, antes eles se brigaram, eles se combatiam. Agora eles se uniram. Então, juntou a fome com a vontade de comer. E isso que você está vendo aqui, ó, é a fome com a vontade de comer, de 2023 para frente, tá certo? Até aqui 2025. Agora vamos a esse relato, essa análise que eu vou trazer do Rodolfo Borges, que é analista, que é, né, comentarista no canal O Antagonista. Algumas coisas do Antagonista é boa, outras nem tanto, mas essa foi a análise mais, assim, mais tranquila, sabe? Mais serena, sem paixão, aquilo que a gente gosta de trazer aqui para a CCI, tá bom? Então, antes de mais nada, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Esse é o vídeo 569 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Seja membro, se inscreva no nosso canal, dá uma forcinha para nós aí. É muito pouco, mas ajuda muito. Aqui a gente vive disso, de doação, tá certo? E tem o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. Então, a hora que você puder, tá chegando o fim de mês, tá certo? A gente sempre dá uma cutucada aí para a turma ajudar a gente. Então vamos a essa análise que é muito interessante e eu quero dividir isso com vocês, tá certo? E eu gostei muito da forma como ele apresentou e eu acho que quem não teve a oportunidade de ver, né, lá no canal do Antagonista, a gente traz aqui para os nossos membros da CCI e para você que está nos acompanhando aí, com certeza vai gostar de ouvir.
Olha, vamos falar bem claramente aqui. Essa história do INSS é uma bomba para o governo Lula. Eles estão tentando, por isso, empurrar essa questão para o governo do Jair Bolsonaro. Mas tem um problema essencial nessa história. Essa questão envolve sindicatos, envolve entidades associativas, que têm uma inclinação óbvia para a pauta do governo Lula. São os sindicatos que estavam tirando, ou entidades que estavam simulando funcionar como sindicatos, que estavam tirando um pedaço da pensão de aposentados, entre outros pensionistas, sob a alegação de prestar algum tipo de serviço, uma academia de ginástica, auxílio funeral ou qualquer outra coisa que era descontada ali na folha sob a promessa de prestar algum tipo de serviço, mas o serviço não era prestado e as pessoas cujo dinheiro estava sendo descontado não tinham autorizado que esse desconto ocorresse. O problema principal para o governo Lula não é só que esse escândalo foi descoberto durante o governo Lula, mas que, por coincidência, foi a partir de 2023 e em 2024 que esses descontos aumentaram muito. Não só a quantidade dos descontos, mas os valores descontados. Então, lembrando aqui, em 2022 era 700 milhões no total que foi descontado em 22. Não quer dizer que todos esses descontos eram irregulares. Dentro ali desse universo tinha alguns descontos que foram autorizados. O cálculo que a CGU deu até agora aí é de que cerca de 90%, 97% seriam irregulares. Em 2023, depois, começou o governo Lula em 23, durante o ano de 23, 1 bilhão e 200 milhões. Quer dizer, quase dobrou. E em 2024, 2 bilhões e 800 milhões. É muito dinheiro durante esse período. E aí, qual que é? Quem está olhando de fora, e é claro, a gente não tem ainda todas as informações sobre isso, porque a investigação está correndo. Mas quem olha de fora fala o quê? Foi durante o governo Lula que a coisa floresceu. E o governo Lula é aquele governo que tem a ligação com os sindicatos. Os sindicatos que estão tentando sobreviver depois da aprovação da reforma trabalhista no governo Temer, em 2017. Por quê? A contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Desde então, um monte de sindicatos fechou. A gente acompanha a cada ano aquelas filas gigantes na frente dos sindicatos que tentam sobreviver, obrigando as pessoas a pagar, mas dizendo, olha, se você não quiser pagar a contribuição, vem aqui, você tem que manifestar isso por escrito, você tem que ir lá assinar um documento. Não pode fazer à distância, online, você tem que ir lá. E essas fotos já viraram clássicos no Brasil, de um monte de gente indo lá para assinar e dizer, olha, não quero que seja descontado. O que parece dessa questão desse desconto é de que foi um subterfúgio desse tipo de entidade para sobreviver. Sem o dinheiro compulsório para elas acabaram dando um jeito de conseguir o dinheiro sem autorização, sem que o pensionista percebesse que estava dando essa contribuição, que aí realmente é o oposto do voluntário. O cara não estava sabendo que estava dando. Porque antes, quando era obrigatório, pelo menos você sabia que estava sendo descontado. Não tinha o que fazer, mas você sabia que o desconto era obrigatório. Agora o desconto não é mais obrigatório. E aí vem um subterfúgio aí, aparentemente, para tentar fazer essas estruturas sobreviverem. Esse é o cenário que está posto e com o qual o governo Lula tem muita dificuldade de lidar. Porque é isso, faz parte da natureza, né? O sindicato, o Lula cresceu no sindicato. Então quem está olhando vai enxergar de outra forma como? Por mais que os governistas estejam fazendo, e eles estão contando muita mentira por aí, para sustentar de que o esquema era por conta do governo Bolsonaro. Pode ser que durante o governo Bolsonaro ocorreu alguma coisa que facilitou que esse esquema ocorresse, pode ser, mas a gente não sabe ainda. E, portanto, sem saber, não tem como você acusar o governo anterior disso. E mesmo as acusações ao governo atual têm que ser feitas, obviamente, com muito cuidado, porque a apuração está correndo. Mas o fato é que a conjuntura é péssima para o governo Lula e é por isso que os governistas estão aí, sob pretexto de combater fake news, fazendo um monte de fake news, espalhando. Líder do governo, o presidente do PT, o senador Humberto Costa, o líder do governo na Câmara, Lindenberg Farias, eles estão falando coisas que não dá para dizer. O André Janones estava analisando, eu vou publicar daqui a pouco também uma análise sobre o vídeo do Janones, em que ele acusa de crime o governo Bolsonaro por conta do INSS, mas sem qualquer base. Então, assim, é um indício de desespero dos governistas o que está acontecendo, porque o cenário é muito ruim para o Lula.
O Lupe não é o tipo de político que cai calado sem espernear, não. Obviamente ele vai espernear. Já tem gente do PDT, né, a liderança do PDT no Congresso, dizendo que tirar o Lupe do governo seria tirar o PDT. Então tem uma questão aí política também, político-partidária para o Lula resolver, porque o problema é grave. Eles, inclusive, tentaram dar uma resposta rápida ao demitir o presidente do INSS, mesmo com o Lupe reticente em fazer isso, porque a questão é essa. Foi o Lupe que indicou e disse na entrevista coletiva sobre a operação sem desconto, que desvelou esse esquema, que na verdade já vinha sendo denunciado pela imprensa e veio agora com a proporção melhor, né? A gente conseguiu perceber melhor qual que é, pelo menos os montantes que foram potencialmente desviados. Então o Lupe não fez aquela demissão logo ali naquela coletiva, esperou um pouquinho, aí vem o noticiário dizendo que o Lula ficou incomodado e tal, e acabam demitindo. Essa tentativa de resposta tem um limite, porque acima do presidente do INSS tem o ministro da Previdência Social. Então, o governo Lula poderia até dar essa resposta e falar, olha, botar a culpa no Lupe, né? Falar, é com ele. E ainda assim ia ser difícil de se livrar desse escândalo. Porque, como eu falei aqui, os sindicatos estão ligados historicamente ao Lula e ao PT. E agora, o Lula sair realmente, aí já é um outro problema. E o Lupe sair, o Lula começa a resolver um problema, mas cria outro. E vamos lembrar que esses números que foram divulgados até agora do rombo se referem até 2024. Se a progressão for a mesma, ainda tem os 4 primeiros meses de 2025 que também tem que ser contabilizados, que pode levar esse número para uma cifra ainda maior. Pois é. Vocês gostaram da explicação do Borges? Gostei, não é? Tem tudo a ver, porque na época do governo Temer, realmente, né, eles cortaram essa obrigatoriedade dos sindicatos, né, de recolher uma contribuição dos aposentados, qualquer sindicato. E aí o sindicato, para sobreviver, começou dos aposentados e pensionistas. Tá certo? A gente fala, a turma fala, mas eles vão continuar inventando, como diz aí, né, muita mentira para poder sair dessa. Mas como é que isso foi parar na imprensa? Como é que isso vazou? Né? Será que a gente tem aí um departamento de eficiência não governamental fazendo um trabalho de desvendar essas artimanhas com os aposentados, com a nossa previdência social, né? Essa nossa previdência pública? Meu amigo, se for fuçar vai achar muita merda. Com certeza o negócio está feio. É aquilo que eu te falei, é a fome com a vontade de comer, entendeu? A justiça dando apoio e aí a turma vai que vai, entendeu? A fome com a vontade de comer e com o apoio do judiciário. Não. Então esse departamento não governamental de eficiência, esse DOGE, que nasceu aqui no Brasil, que está pegando isso aí agora, né? Está deixando essa turma preocupada. E parece que foi uma grande operação no Brasil inteiro, né? Polícia Federal para tudo quanto é lado, aquela coisa toda, né? E aí eu fico curioso. Lógico que eles vão abafar, eles vão fazer tudo para abafar, né? Assim como eles vêm abafando muita coisa, né? Quando chega neles, aí a imprensa, apaga a imprensa, cria uma pauta diferente, põe um escândalo qualquer, desvia o assunto, vamos mudar a pauta, enquanto a gente vai apagando a fogueira aqui e a gente vai continuar tocando o barco. Então tá bom. Esse é o vídeo que eu trouxe para vocês, porque tem muito debate no comentário dos nossos vídeos sobre isso, né? E aí a gente dá esse subsídio aí para o pessoal poder levar para frente esse debate. O negócio não está bom para o governo, não. Ele já está desacreditado. Ainda pega uma bomba dessa. Eu, se eu fosse eles, apoiava a anistia logo, porque a anistia vai salvar esse governo. Não vai fazer nada, né, além de salvar esse governo, esse pessoal que está aí fazendo essas merda toda. Um abraço. Fique com Deus.